nome é Leonardo Arouca, sou estudante de História da Universidade de São Paulo e atualmente eu pesquiso a coluna do Meio, que foi uma coluna publicada pelo Celso Cury entre os anos de 1976 e 1979 no jornal A Última Hora. Foi a primeira coluna a circular na grande imprensa e minha pesquisa é basicamente para entender o porquê existia um interesse da grande imprensa em publicar uma coluna homossexual. Era uma relação bem diferente do que é hoje, ou propriamente mesmo nos anos 70, a partir do início do movimento homossexual, né? A gente não tem tantos relatos sobre a década em específico de 60, mas tudo indica que, enfim, alguns estudos indicam que um pouco antes dessa década, a socialização homossexual ela se dava mais dentro de um submundo, né? Então ela se dava mais dentro dos cinemas, de alguns teatros, dentro dos banheirões, enfim. Era uma socialização bem velada, bem dentro de um submundo mesmo, né? Não existia uma relação na rua, não existia um movimento homossexual, uma movimentação. Existiam também muitos clubes, principalmente clubes de cantoras do rádio, que envolviam alguns homossexuais, mas não propriamente com essa característica de clubes homossexuais, né? Eram fã-clubes que incluíam muitos LGBTs, muitos homossexuais na época, e a partir de lá eles tinham uma certa socialização. Mas tem muito pouco registro sobre o período, assim, tanto porque isso acontecia no submundo, acontecia muito numa esfera privada, então a documentação é bem escassa em relação a isso. O que a gente tem é alguns diários, alguns relatos também, de alguns europeus que vieram para o Brasil e conseguiram relatar um pouco dessas experiências, assim. Mas também tudo indica que antes dos cinemas, os próprios teatros também, os banheiros dos teatros também eram utilizados como espécie de local para socialização da população LGBT, né? Sobretudo dos homossexuais masculinos. Olha, eu acho que sim, assim como eu acho que toda a temática LGBT dentro da história carece um pouco de atenção, né? Acho que existem alguns trabalhos já, existe, por exemplo, o livro Ditadura e Homossexualidade, organizado pelo Renan Quinali e o James Green, que abordam esse período, abordam um pouco da repressão na ditadura militar, mas eu acredito que sim, carece de atenção, porque eu acho que carece de espaço dentro da academia, na área de história, por exemplo, para se pesquisar essa temática, a temática homossexual como um todo, a temática LGBT como um todo. Agora, sim, o ativismo dentro do período militar, ele tem algumas etapas, né? Em 1978 foi fundado o primeiro grupo homossexual, que era o Grupo Somos, que foi fundado aqui na Universidade de São Paulo. Foi fundado muito próximo ao jornal Lampião da Esquina, que era um jornal também do ativismo homossexual, né? Um jornal que aglutinava diversos intelectuais da época, e ele servia como uma espécie de porta-voz do movimento homossexual, assim como o Grupo Somos aqui em São Paulo era, de certa forma, o responsável por essa militância. Só que assim, existem meio que etapas no sentido de que o ativismo aqui começa em 78, sendo que, por exemplo, a gente tem um marco do ativismo LGBT moderno em Stonewall em 1969, e na Argentina também, e aqui começa em 78, ou seja, a ditadura, de certa forma, interrompeu esse ativismo durante pelo menos 10 anos, né? Porque eram para ter datas próximas, né? Tanto que existem relatos de grupos proto-ativistas antes da ditadura, ou que, socializavam sua cultura LGBT e tinham uma inclinação pro ativismo. Agora, dentro desse período da ditadura, por exemplo, a gente tem a tese da Rita Colasso, de História, que fala sobre um congresso homossexual no interior de Pernambuco, em Caruaru, em que as pessoas de lá já citavam Stonewall, já citavam diversos marcos do movimento LGBT. Só que organização, de fato, né, a gente só tem isso em 78. Né? A partir do governo Geisel também tem, de certa forma, uma abertura para as organizações, para essas organizações LGBTs, e aí se tem a possibilidade de se formar grupos de ativistas. O Grupo Somos, ele teve uma primeira tentativa com João Silvério Trevisan em 1976, mas ele só deu certo, na verdade, em 1978, depois de um debate na USP sobre minorias. E a partir desse debate foi que o grupo começou a crescer, começou a aglutinar diversas pessoas, entre eles homossexuais, lésbicas, gays, lésbicas, né? Aglutinou alguns pesquisadores também de fora, que vinham para o Brasil exilados da ditadura argentina.
Então, foi um período que é meio que marcado pela primeiro movimento, né? Pela primeira onda do movimento homossexual, que é que se inicia a partir de 78, com Lampião, com Somos. Aí no Rio de Janeiro você já tem o Triângulo Rosa, depois você tem o Grupo Gay da Bahia lá na Bahia, que praticamente existiu, foi o grupo que mais durou, né? E um dos grupos mais influentes também no ativismo LGBT. Mas o ativismo propriamente dito, assim, de uma esfera mais forte, ele começa em 78, né, na ditadura. Então, alguns pesquisadores debatem um pouco isso, de que a ditadura, ela, de certa forma, ela prorrogou o início do movimento LGBT, né? Porque era impossível se organizar naquele período. E também porque a ditadura militar em si, ela promulgava diversas leis, ela tinha uma política da moral e dos bons costumes que impediam que esses grupos se organizassem, né? Porque era sempre um atentado à moral quando existia algum tipo de respiro, quando existia algum tipo de proliferação da cultura homossexual, proliferação de um ativismo, então era, de certa forma, sempre impedido, né? Olha, eu acho que mudou muito, assim. Mudou muito, mudou muito. Acho que tem muito para se avançar ainda. A gente não vive numa sociedade plena de direitos, da diversidade sexual. Pelo contrário, está muito longe disso. Mas eu acho que mudou muito, né? E o nível também de capilarização da movimentação LGBT, eu acho que mudou muito. Hoje você vê a parada LGBT que acontece nesse domingo, que já foi considerado o maior evento social da Terra. Então, assim, não é pouca coisa. Para as manifestações que rolavam nessa primeira onda de 200, 300 pessoas e agora você ter 3 milhões, 4 milhões de pessoas na Paulista, isso muda muito, né? E eu acho que tem uma coisa que a AIDS também trouxe, que é o João Silvério fala bastante disso, né? Que embora tenha tido a epidemia e 32 milhões de pessoas tenham morrido, teve um lado positivo de que tirou as pessoas do armário, né? Então eu acho que esse tirar do armário fez as pessoas identificarem que o homossexual não é o outro. O homossexual tá do meu lado, é meu filho, é meu irmão, é meu melhor amigo. Então eu acho que a partir do momento que você vê essas pessoas no seu ciclo social e cada vez mais essas pessoas se assumindo, que eu acho que também tem uma lógica das grandes cidades, enfim, da urbanização, que possibilita que as pessoas, enfim, se tornem mais anônimas na grande cidade e consigam se assumir, ou que, enfim, tenham mais espaço de socialização, que possibilita com que essas pessoas não saiam do armário. Agora, eu acho que a AIDS trouxe também, como o João Silvério fala, eu acho que a AIDS trouxe muito isso, né? Trouxe essa visibilidade, mostrou que o homossexual estava ali do lado. E eu acho que isso repercutiu muito também nas primeiras paradas e repercute até hoje. Então eu acho que há muito tempo a gente viveu uma crescente de aumento no sentido dos direitos, de reconhecimento, de espaço na mídia. Eu acho que a mídia mudou completamente em relação ao que se falava antes dos homossexuais e dos LGBTs, assim, no geral, né? Eu acho que ela mudou bastante também. Então eu acho que ainda falta muito, mas eu acho que a sociedade hoje ela entende que o homossexual existe, que o homossexual não é o outro, e que o homossexual, o LGBT, ele tá aqui do lado, ele tá com você, enfim, tá no seu dia a dia, né? Então acho que quando você não vê esse problema, um problema não, né? Que não é problema nenhum, é uma solução. Quando você vê que são essas pessoas que estão do seu lado e não é o outro, eu acho que a percepção muda, né? A solidariedade muda. Então, eu acho que essas coisas mudaram, assim, no decorrer desses 30, 40 anos. O Grupo Somos, que a gente comentou, que foi o primeiro grupo de ativistas, ele inicia em 78 com uma tendência interna chamada LF, né? Que era lésbico feminista. Que era uma tendência interna que depois vira um grupo separado. Mas durante a maior tempo do Somos, antes dele rachar, esse grupo conviveu junto com o movimento LGBT na época chamado movimento homossexual. O que eu acho assim que talvez tenha mudado um pouco é que na verdade não que mudou, mas eu acho que essa convivência também ela era muito mais possível. Claro que eu acho que ela é possível hoje, tem que ser possível, mas eu acho que no passado as mulheres lésbicas não tinham muito espaço dentro do feminismo, né?
Em geral, enfim, a esquerda acreditava que a homossexualidade era uma degeneração burguesa, a direita acreditava que era doença, então era meio difícil você se colocar, né? Nem direita, nem esquerda. Era muito complicado se colocar como LGBT naquele período, que vem mudando há um tempo. Então, como essas mulheres não tinham, acho que muita aceitabilidade dentro do próprio movimento feminista, elas encontraram no movimento LGBT, né, no movimento homossexual, um espaço para poder, enfim, alavancar suas lutas. Tanto que ficaram pela maior parte de tempo no Somos e só racharam quando o grupo de fato rachou. Né? Mas o grupo de ação lésbico-feminista, o GALF, ele foi um dos grupos que mais durou em São Paulo, né? Por exemplo. Ele chegou a durar até o final dos anos 90, se eu não me engano. É que eu acho que conforme o movimento foi passando também, conforme os anos foram passando, foram se produzindo letrinhas, né? Então a identidade bissexual, por exemplo, naquele período não era nem pautada quanto a identidade. Né? Não se debatia muito a questão da identidade bissexual. A identidade transexual. Se hoje, por exemplo, é difícil que as pessoas trans cheguem no movimento, no sentido de que tenham capacidade, não capacidade, mas tenham disponibilidade para poder militar, né? Porque para você poder militar, você precisa de tempo. Em geral, muitas pessoas trans não têm tempo porque, enfim, estão no subemprego, estão fora das universidades, estão fora desses espaços de poder. Então, sem isso, elas também não conseguem, muitas vezes, militar. Então, assim, o número de pessoas trans dentro do movimento LGBT hoje já é pequeno. Imagina naquela época, em 1970, em 1960, era minúsculo, assim. Eu conheço pouquíssimos relatos de mulheres trans que participavam do Somos, participaram de algum tipo de ativismo nessa primeira onda, né? Fico muito feliz que hoje tenham mais mulheres trans participando, mais homens trans participando, mas naquele período, em geral, o ativismo ele só contemplava, em geral, lésbicas e gays, assim. E como não se debatia muito a questão bissexual, muitas dessas lésbicas ou gays tinham que se enquadrar dentro dessas duas letrinhas, né? Mas se conviviam, de certa forma, harmonicamente. Uma coisa que eu encontro de dificuldade, que foi algo que aconteceu desde o início, foi a questão de referência, né? Você ter referenciais. Como a gente tem um campo muito aberto em relação à temática, é muito difícil às vezes você encontrar autores para conseguir dialogar, né? Então muitas vezes eu não tinha muita referência, não tinha contexto daquele período, né? É algo que depois eu fui suprindo com entrevistas, fui suprindo conversando com algum desses militantes que participaram dessa primeira onda, mas quando eu comecei a pesquisar, eu não tinha essas referências. E também eu passei pelo curso de História, né? Tô terminando agora, e eu não tive nenhuma referência dentro do curso sobre isso, e não conhecia também ninguém que pesquisasse sobre isso. E eu acho que isso reflete também como a academia, por exemplo, na área de História, ela é fechada para essa temática, né? Tanto que todas as pessoas que pesquisam história da população LGBT no Brasil não estão propriamente na área de história, né? São pessoas do direito, são pessoas da letras, pessoas do jornalismo. Agora, na área de história em si, há pouquíssimas pesquisas sobre. Então, o diálogo era meio complicado, tanto porque às vezes os recortes eram muito longos, e eu acho que tem uma dificuldade de conseguir informação sobre a comunidade LGBT devido a diversas questões. Por exemplo, o marco identitário. Poucas pessoas se assumiam naquela época, né? Pouquíssimas pessoas naquele momento se assumiam. Então, contemplar essa história da vida privada, muitas vezes é muito difícil, porque você não tem relato. Então, você vai ter que cair o quê? Nas entrevistas, né? Você vai ter que cair na história oral. Mas você vai para a história oral e daí você tem uma epidemia do HIV no meio. Então, a maioria das pessoas já morreram, né? E as que não morreram de HIV já estão muito velhinhas, muitas delas não querem falar. Então, acho que essas que são as dificuldades. Às vezes, algumas histórias vão se perdendo por conta disso. Eu acho que estudar história da população LGBT no Brasil, antes dos anos 70, eu acho que é um pouco isso, né? É meio que tirar leite de pedra, assim. Mas estamos aí, firme e forte, pesquisando.